que vai abordar o tema Doutrina Espírita, um roteiro para a felicidade. Que Jesus o abençoe no livro. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Antes de tudo, gratidão a Deus pela oportunidade de existir, né? Sem a vontade divina, ninguém estava aqui. Então, em primeiro lugar, gratidão a Deus por isso, gratidão a Jesus por nos conduzir na evolução. Gratidão a Maria de Nazaré por nos sensibilizar, né, a nossa direção. Muitas vezes esquecemos da importância dos sentimentos. E Nossa Senhora, Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, na encarnação que eu estive aqui, demonstrou isso no dia a dia, especialmente quando aceitou a missão que estava confiada a ela, que depois ela ia sofrer um bocado pelo que eu vi passar, especialmente essa semana, representativa simbolicamente que ele viu da crucificação, né? Onde é demonstrado, imagina uma mãe vendo o filho sendo esfaqueado, escarnecido e até o final crucificado. Não é para qualquer um, tem que ser o espírito daquela envergadura como era e é Maria de Nazaré. E é interessante que o tema nosso hoje, Doutrina Espírita, roteiro para a felicidade. É claro que a espiritualidade superior, inclusive os trabalhadores dessa casa, espirituais e encarnados que coordenam, tem toda uma conexão, porque essa mensagem lida aí, que você trouxe, por isso que eu fui pegar o Evangelho, peraí, no capítulo 1, não vim destruir a lei, é bem claro quando ele coloca lá a aliança entre a ciência e a religião. Ela fala de cultura, logicamente a cultura está conectada com a busca da verdade, e a busca da verdade é ciência. E logicamente dessa dupla, da ciência e a religião, vem subreptício por baixo, subjacente, dando base à filosofia. Do questionamento, que é o que a gente vai fazer hoje aqui, né? De o que nós somos, de onde viemos, para onde vamos. Eu vou ter essas perguntas já para a gente pensar junto. Mas eu queria relatar isso. Você vê como a espiritualidade né? Já coloca uma mensagem, aí eu corrijo, peraí, eu lembro do Evangelho que tem essa mensagem. E ela se relaciona ao capítulo 1, depois vocês conferem em casa. Capítulo 1, não vim destruir a lei. E Kardec fala com os espíritos a aliança entre a ciência e a religião, mostrando que são duas alavancas para a inteligência humana. Enquanto a ciência mostra as leis do mundo material, a religião mostra as leis morais. E a filosofia, fazendo esse questionamento, mostra por onde a gente deve caminhar. Tá bom? Então, nosso bate-papo de hoje, quero agradecer ao Adriano aí, o apoio aí, né? E buscar até o violão para a gente ver as coisas acontecem e tudo tem seu planejamento. Eu cheguei ali ajudado pelo irmão ali, trazendo o pedestal do violão. E depois, quando o violão, eu estou com 12 violões no carro, todos os dois deu problema. Quem me ajudou? Vou buscar o violão em casa, né? Ou seja, quando o trabalho tem que se realizar, todos podem colaborar. É bom a gente sempre ter essa mentalidade, né? Se eu não quero perder a oportunidade de dar um saltozinho maior na minha encarnação, deixar de me enxergar só a mim mesmo, eu vou estar sempre atento onde é que eu posso ajudar. Às vezes é uma palavra, é um apoio, é uma ajuda no violão, é uma colaboração, né? É uma visão ideológica, puxando para trás, ou seja, todo mundo colaborando para a obra divina. Inclusive no Livro dos Espíritos, Kardec mostra isso, que uma das propostas da encarnação é a gente evoluindo e se colocando cada vez mais disponível para colaborar com a criação de Deus, com a obra divina. Por exemplo, Jesus já é um criador ou co-criador em plano maior. A obra de Deus mostra isso. Jesus já co-criou a terra. Eu ainda co-criei um pedacinho de terra para poder buscar. Mais importante é saber que a meta é essa, né? Partindo todos da simplicidade e da ignorância para alcançar o modelo crístico. Então nós estamos sendo o que? A doutrina espírita, um roteiro, né? Para que ninguém diga, não, a doutrina espírita se acha. Não se acha nada, ela já se encontrou. Quem se encontra e sabe o seu valor, não precisa se impor a ninguém. A gente não deve impor a opinião. Na minha compreensão, a gente deve expor a opinião. Se a exposição
auxiliar a sua reflexão, convencer a algo que eu acho que é o caminho, beleza, se não, continue com a sua visão, não é? Se por acaso o que o Alonso fala hoje contradizer alguma coisa do Evangelho, delete, ou então me contradiga para a gente corrigir. Se contradiz alguma coisa da doutrina, ou delete ou me contradiga para a gente poder, porque o trabalho da palestra não é chegar aqui, eu sou o cara, não, essa ilusão não tem. Eu quero conversar até com o Heitor aqui em off, eu falo com ele, porque nós temos um trabalho com uma espírito lá no Instagram, em que nós somos apresentadores. Então, o que é que acontece? O que é que a gente busca? Numa palestra, no meu entendimento, o papel principal é de fomentar, desenvolver, instigar a reflexão. Porque às vezes eu conheço muita doutrina, eu já li tudo. Quanto eu mudei na minha vida? Acho que é uma boa palavra para ajudar, né? Fiz todos os cursos da doutrina espírita, nem toda a minha completadeu. Sou o cara que tem 23 anos de palestra. Como é que está o Alonso? Ainda agora está vendo. Olha, peraí, né? Está encaminhando bem no lugar. Então essa é a proposta. Por isso que o nome é um roteiro para a felicidade. Claro que a gente pode conversar, analisar o que é felicidade. Numa visão geral, material, pode ser, por exemplo, o acúmulo de bens, né? Pode ser a moleza, não, estou bem, não preciso fazer mais nada. Lembra do Evangelho, aquele cara que juntou o celeiro todo e se botar para mim, vou guardar para não poder fazer nada, e vem o anjo disse para ele, se pedirem hoje a tua alma, para que está acumulando para quê? Para quê? Não é? Então a visão material pode ser a conforto, o bem-estar, várias coisas. Mas uma visão mais espiritualizada, o que é a felicidade? A doutrina espírita traz isso. E aí quem ficar até o final vai saber a resposta. Que felicidade é que a doutrina espírita propõe. Nós vamos começar trazendo o roteiro, já adiantando que a doutrina espírita traz o esclarecimento e o consolo, a discussão de todos. Qualquer pessoa pode, através do conhecimento da doutrina espírita, tá? Digamos assim, entender certos acontecimentos na vida e com esse entendimento, com esse esclarecimento, se consolar. Por exemplo, a perda do convívio com o parente. Veja como eu falei a perda do parente, né? Porque ninguém é dono de ninguém, né? Um dia eu perdi meu pai, perdi o convívio com meu pai, até porque ele voltou para o mundo espiritual. Então, é fácil, gente, o que vocês acham? Né? Acredito que não tem ninguém aqui que nunca perdeu contato com o parente, né? De alguma forma, em algum momento, alguém perdeu o convívio, né? Nós todos mesmo aqui não perdemos o convívio com o Denis, né? Tá, aqui o Denis é um cara, conheço o Denis antes de vir para cá, já na época eu morava na rua dos meus pais. Então, não voltou para o mundo espiritual, um ser humano fantástico. Então, a doutrina espírita nos dá o que? O consolo de saber que a vida continua. A vida continua. E eu estou tentando fazer isso já com meus filhos em casa. Se conversar com o meu ministro, eu vai ouvir. Ele vai dizer assim: não, porque foi para o mundo espiritual. Já está falando assim. O casal de gêmeos também está na evangelização desde os 6 meses, né? Eu me esposo de 2 espíritas, o filho tem que estar na evangelização espírita, lógico. Lá, então, está participando, está aprendendo. Bom, mas continuando, então, nós queremos trazer para vocês essa mensagem. Só que antes eu quero convidar vocês para cantar comigo, né? Porque nós sabemos que quem é o organizador da doutrina espírita é um espírito de uma, digamos, estatura moral e intelectual muito alta, né? O Hipólito Leão Denis Arrivaio, nesse mês de abril, né, que a gente está fazendo agora, é o mês que a gente comemora o lançamento, no dia 18, né, do livro dos Espíritos, né, que é a base, não é tudo, mas é o livro base da doutrina espírita. O livro base. A gente vai mostrar aí depois da estrutura, a gente sabe que o livro dos Espíritos é o centro, mas os outros, cada um tem o seu papel e a sua importância, tá bom? Então, por favor, vejam a letra ali, não me deixe que eu só com os espíritos encarnados, tá joia? Ó, esse produtor é bom demais, né? Produtor espiritual, Adriana. Obrigado, meu irmão. Com nós.
necessitou. Quando reconheceu o seu objetivo maior, pois o Cristo prometeu um novo Consolador, e a Kardec escolheu para ser o qualificador. O livro dos Espíritos foi seu marco inicial, onde Kardec comprovou que o Espírito é imortal. E foi livre, educador, Kardec, codificador para Jesus, sua luz, seu amor. Vamos pro refrão agora? E foi livre, educador, Kardec, codificador para Jesus, sua luz, seu amor. Kardec também escreveu outros livros da codificação, falou da gênese da justiça, do evangelho e da purificação. Deus é inteligência suprema e com infinito amor criou tudo e amor, diz Kardec codificador. Ser feliz é o nosso destino ao cumprir as leis de Deus. Jesus é o nosso caminho, Kardec o nosso filho Deus. E político, educador, Kardec, codificador para Jesus, sua luz, seu amor. Bora! E político, educador, Kardec, codificador para Jesus, sua luz, seu amor. Linda letra. Linda letra. Essa letra, não sei se eu já contei aqui, se eu já contei, eu pedi que eu contar 2 vezes, né? Essa letra eu fiz na época que eu fiz a Maçã do Caminho. Eu tinha ido para a Maçã do Caminho com a minha esposa, ainda tinha criança ainda, né? Aí fomos visitar o Rivaldo, aí veio aquele trabalho maravilhoso, né? Tem que, no mínimo aí uns 10 anos isso que aconteceu. Aí, justamente no dia do nascimento de Kardec, né? Que é o dia 3 de outubro de 1804, né? Certo? Se tiver alguém para corrigir, diga aí, 3 de 1804. Mas aconteceu justamente o seguinte: eu chegando lá, chegamos um dia antes, e no dia 2 eu consegui as datas, achando que era dia 2 de outubro. Hoje é o dia do nascimento do Chico Xavier. Dia do nascimento do nosso querido Chico Xavier. O Chico no final da música dele, mostrou no final a música do nosso querido Chico Xavier, que inclusive essa música Chico Xavier entre Amor e Fé esteve no final, foi para a final, viu, da Festival de Música de Espírita de Uberaba. Eu fui lá, entre as 10 músicas, nós não chegamos em primeiro lugar, nós somos entre as 10 do Brasil. O exemplo do Chico Xavier. Aí veja, eu pegando, meu Deus, eu queria fazer uma homenagem, né? Trivido, né? Acha que, como diz a liga, não pode ligar lá para cá, daqui para lá, né? Mas sabe o que é? A ligação vem de lá para cá, né? Aí eu peguei o violão e disse: minha esposa, todo vaidoso, se Deus quiser, vai fazer uma música para homenagear Kardec. Passei um tempão à noite, não veio nada. Fiquei puxado, muito triste. Aí minha esposa disse, minha esposa espírita também disse: se não veio, porque não era para vir, né? Então, não precisa ficar triste, você tentou, né? Enganado, está certo, deixa para lá. Realmente eu acho que eu não mereço. Escrevo, né? Aquela ilusão de cada gente, não mereço receber ainda, né? No dia seguinte, no dia seguinte, nascimento dele, aí a gente já tinha visitado a Maçã do Caminho, né? Aí no outro dia, vamos pro shopping, vamos. E ela foi trocar de roupa. Sabe, logicamente, que a gente vai para o ponto de roupa mais rápido que as mulheres, não reclamando, mas as mulheres têm toda uma beleza para organizar, né, e para destacar muito mais atributos que nós. Demora um pouquinho mais, não concorda comigo? Estou errado? Não é crítica não, viu? Tenho 4 irmãs, 3 filhas e um esposo, então de mulher eu entendo um pouquinho, né? É normal. Aí, quando ela foi lá trocar de roupa, eu peguei o violão, eu vou ficar tocando violão, que não ficar. Fazer o quê? Vou ficar olhando o celular e tocar violão. Comecei a brincar com o violão, em 15 minutos, mais ou menos,
viu a música toda. Então, o que é que eu volto? Quando eu toco que vem alguma coisa, eu já volto para gravar. Eu não vou decorar. Aí eu boto ali e comecei a cantar, tá. Depois é que eu percebi que todas as estrofes têm o nome Kardec. Olha, Kardec, todas elas. Em todas as estrofes tem o nome Kardec. Aí eu botei o nome como é da música, que foi que eu botei. Kardec pode ficar na letra toda. Porque eu fiquei, que nome eu vou botar, né? Vou botar do Espírito? Não, se todas as estrofes em Kardec pode ficar dentro. Isso é para mostrar que essa comunicação da doutrina espírita, que a doutrina espírita nos mostra entre nós, do espiritual, ela é real. Não é porque for Alonso, não, pode ser qualquer um. Tem nada de. O que a gente tem que fazer é naturalizar isso. Por isso que a ciência espiritual, a doutrina espírita enquanto ciência, na verdade a ciência, ela procura mostrar a existência constante, né, no dia a dia nosso da doutrina espiritual. Se a gente não se cuidar, na nossa visão de terra a terra, tem hora que a gente fica muito materializado. As coisas estão acontecendo, reclamando de tudo, de todos, e não para examinar que pode ser só uma justiça das aflições, que está aqui no Evangelho do Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições. Eu posso estar sofrendo hoje o que eu estou fazendo ontem no sentido dessa encarnação ainda, ou em outras encarnações. Então agora eu tenho que sofrer mesmo? Não. Quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos, que serão consolados, Kardec com os espíritos esclarece: é quem sabe sofrer. Tá, mas eu não vou ficar sofrendo, estou com um câncer, então eu tenho que sofrer mesmo? Não, não é isso. Tem que ser câncer, lute, se esforce, peça, ore, faça o que puder, mas não se lamente, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Isso é muito importante. Por isso que eu gostei dessa parte, quando ele diz assim: Deus é inteligência suprema e com infinito amor criou tudo e a todos. Outra coisa é ser feliz ao nosso destino. Ninguém nasceu para sofrer, nem para resgatar débito, nem para nada disso. Provas e expiações são ferramentas de evolução. A meta nossa, qual é a minha meta? Por exemplo, a minha meta quando eu saí de Marechal, de seguir Jesus. Pronto, é a meta. Se eu fui ali, fui aqui, fui lá, não importa. Minha meta é essa. Então qual é a nossa meta? Ser feliz. Qual é a felicidade que a doutrina espírita nos mostra? Perfeição. Como assim? Perfeição por Deus Jesus. E minha meta, para eu ser feliz, eu preciso, como diria o Padre Zezinho, viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentiu. Quando eu buscar me assemelhar ao comportamento crístico, eu não vou estar mais nem aqui encarnado, está auxiliando muito, mas a meta é essa. Mas eu consigo logo? É de imediato? A gente sabe que não. Eu chegar agora, eu quero chegar lá na porta, aí eu vou dar um salto, não é assim, passo a passo. No nosso caso, encarnação. Se você conversar com os outros colegas de religião sem discutir, claro, sem querer ser o dono da verdade, conversar com os colegas, você vai ver que tem coisas que eles não é mistério de Deus. Não, isso é mistério de Deus. Claro que tem coisas que não estão acessíveis a nós ainda. Kardec inclusive disse: por que é que a gente não vê a Deus ainda? Bem-aventurados os puros de coração que verão a Deus. O único puro, espírito puro. Então, nós continuamos aqui no total, porque são de 50 idades, nós vamos passar 20 agora, tá bom? Fique tranquilo. As perguntas que nós trouxemos já foram de qualquer forma iniciando, mas é uma pergunta que a gente já sabe. Essas 3 primeiras perguntas não são minhas, as 3 primeiras, porque é uma pergunta que todo mundo faz. Qualquer corrente filosófica vai saber o que somos, de onde viemos, para onde vamos. Agora, de baixo eu coloquei qual é o objetivo da nossa vida, por que sofremos, e perguntando: é possível ser feliz na Terra? É claro que não quer dizer que outra pessoa também não tenha já repetido essa pergunta. Como diria o Espírito Ramel, a biblioteca do conhecimento é universal. Até essa música que eu cantei agora, pode ser que outro espírito ou outra pessoa já falou algo em outras palavras com a mesma intenção. O conhecimento é geral, a gente precisa generalizar ele, inclusive ali dentro da doutrina espírita. Eu estou concluindo, não sei se eu falei para vocês da outra vez que eu vim aqui, eu estou revisitando toda a doutrina espírita.
já revisitei o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, Espiritismo, Evangelho do Espiritismo, o Céu e o Inferno. Agora estou concluindo o penúltimo capítulo da Gênesis. Estou relendo para quê? Porque eu quero. Não, porque tem coisas que você só vê quando você tem uma experiência mais, conhecimento mais. Eu não tinha visto isso. Eu estou dando revisitar. O que é que Kardec fala nesses capítulos finais da obra, da Gênesis, lançada em 1868? Ele diz o seguinte, que a grande, digamos assim, capacidade de se generalizar da doutrina espírita é porque ela não é, por exemplo, ela não fala, claro que Jesus não disse, olha o que é o cristianismo, não, né? Mas nós falamos que o cristianismo é do Cristo, o budismo é do Buda, e por aí vai, o maometismo e por aí vai. A doutrina espírita veio para se tornar uma religião, ou uma união de religiões, com base no elemento espiritual, para qualquer pessoa. Inclusive, a gente sabe que a gente faz a live, tem colega que entra lá que é católico, tem outro que é evangélico, mesmo assistindo um papo do espírita, que é uma live que a gente tem diária às 20 horas. Então o que acontece? Porque entender a vida espiritual é um dever de todos nós. Entender essas três perguntas aí é importante. A gente guardar para a gente essas três primeiras. O que somos? De onde vemos? Para onde vamos? Existem várias formas de responder isso. Kardec, nas anotações que ele fez, que foi publicado depois do seu desencarne, por meio dos amigos dele, obras póstumas, quem puder depois confia, obras póstumas. Ele elenca 5 alternativas para a humanidade para responder isso. 5. 4 são espirituais e uma é materialista. Ou seja, primeira visão material. De onde eu vim? De nada. Vim do juntada de uma casa aí, com as células e tal, foi evoluindo a espécie, que nada dizia, não que nada de totalmente errado, não, viu? Nada de todo um apanhado importante do dado aí. Mas aí, ele fica só no elemento material. Coloca o fortuito, o acaso, como base. Então, a gente vai observando que vamos evoluindo, e sai do elemento material. Tem algo a mais, não é só matéria. O que é esse algo a mais? Ele tem várias doutrinas, não vamos se estender aqui para não perder tempo. Mas uma delas é o panteísmo, que você faz parte de uma grande alma, quando morrer vai para a grande alma. Pronto. Perdeu a individualidade. Tem o deísmo, tem o dogmatismo, que é só uma vida, só a existência, a alma criada na hora do nascimento, e tem a doutrina espírita, que mostra da pré-existência, da existência e da pós-existência. O espírito imortal que somos continua. A base principal é essa. E nessa observação veio cumprir a doutrina espírita uma promessa de Jesus. Promessa que está no Evangelho de João: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê, absolutamente não conhece, porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Olha que interessante. Primeiro ele diz, outro Consolador, porque ele já é um Consolador. Temos o capítulo 6 que explica muito bem isso, do Evangelho do Espiritismo, Cristo Consolador. O capítulo mais curto do Evangelho do Espiritismo, mas um dos mais fortes. As 4 mensagens do Espírito de Verdade são profundas demais. E aí vem o que? Ele mostra que nós não estávamos ainda preparados há 19 séculos antes, que a doutrina espírita deu por volta 19 séculos depois, 1857. Nós não estávamos preparados para receber enquanto humanidade. Mas quando estava pronto, veio o Consolador, que é a doutrina espírita. Para quê? Para recordar tudo e ir além. Veja que, por exemplo, a obra da codificação, complementada pela obra do Chico Xavier, ela vai além. Mas para que adianta eu saber tudo isso? Se eu não perceber isso como uma necessidade de transformação íntima, não está valendo nada para mim. É só conhecimento. É só cultura. Não tem gente que acha que tem doutorado, o cara é o topo dos topos do conhecimento. Um orgulho, meu Deus, me dá pena. O conhecimento que usa só para encher o bolso, para ficar famoso, para ganhar dinheiro. Quando desencarnar, valeu para quê? Então a gente tem que observar isso. É por isso que a promessa de Jesus, ela foi, obviamente,
todo um planejamento. Kardec escolheu o Allan Kardec. Desculpa, Jesus escolheu o Allan Kardec. Deu a ele a missão e, observando as mesas girantes, que foi um fenômeno. O fenômeno da mesa girante começou por volta de 1850. Logo antes que eu tive aquele olho lá, as irmãs Fox, aquele fenômeno das irmãs Fox, do contato com a pessoa que tinha morrido ali e tal, mas o fenômeno mesmo foi por volta de 1850. Começou na Europa, nos Estados Unidos, era comum. Só que algumas pessoas achavam que era coisa do bebimento, às vezes se flutuavam, às vezes que respondia pergunta. Repare, e as pessoas achavam isso, ou era charlatanismo, era enrolada, numa linguagem popular, ou então era uma coisa para se divertir. Mas chamou também a atenção de quem estudava, que levava a sério esses fenômenos. Um deles foi Kardec. E a partir de 1854, quando ele tomou contato com as mesas girantes, ele começou a observar e ele adotou uma postura de investigador. O que ele percebeu? Ele disse: olha, se essas mesas estão girando, se está respondendo coisas inteligentes, é porque tem o quê? Um efeito inteligente. Tem que ter alguma inteligência extra, fora da mesa, fora de quem está ali para responder. Inclusive até de quem sabe a coisa. Porque uma das teorias achava que era a força dos médicos que estava na mesa. E investigando, Kardec percebeu, e os espíritos, inclusive através de várias comunicações, começou a mostrar que eram os espíritos, seres como nós, que tínhamos encarnados, que queriam se comunicar. E era o momento da chegada. No próprio Evangelho do Espiritismo, no prefácio, ele diz: são as vozes do céu que estão agora chegando para abrir nossos olhos. E aquele era o momento, porque inclusive se você observar historicamente, a humanidade estava saindo de uma prisão religiosa, de uma imposição da Idade Média, Inquisição mesmo, que ninguém podia pensar diferente, para o outro extremo, a libertação total, para dizer libertinagem, de não necessitar nem de Deus. Tem até gente que dizer que Deus morreu a partir daquela comunidade, né? Então, com isso que aconteceu, Jesus, que é o governador espiritual do homem, que cuida dos nossos caminhos. Deixa eu falar esse negócio aqui. Uma coisa é você tirar você da prisão, outra coisa é você achar que pode fazer tudo, ou nada nada. E aí veio a qualificação da doutrina espírita, essa luz, esse farol, esse novo sonho na humanidade e sua evolução, cumprindo os desígnios de Deus, segundo o Evangelho de Jesus. Porque ele viu lá que a gente colocou ali anteriormente, Jesus disse: guardai os meus mandamentos, eu vos enviarei. Então, todo mundo guardou? Não. Quantas as cruzadas eram um movimento pacífico? Quem já leu a história sabe, as cruzadas eram destruir tudo, invadia, tomava, apropriava, em nome de Jesus. O mestre dos mestres, que veio para cá, tendo um cuidado de dizer: a humildade é a primeira virtude. Nasceu numa gruta, viveu de favor na casa de Simão Pedro e Cafarnaum, quando estava pregando no seu evangelho, para morrer, mas encarnar, pegou o túmulo emprestado de José de Arimateia. Imagine, e as pessoas ainda saem falando de Jesus como se fosse, ainda hoje tem isso? Não? Tem gente que fala de Jesus como se Jesus fosse um empreendedor, prosperidade no sentido só material, quando na verdade a doutrina espírita veio para mostrar esse sol que ilumina interiormente. Se eu entrar na doutrina espírita e eu não me iluminar, eu não me salvo. Olha, se a pessoa fala salvação, o que é que vocês acham desse termo salvação? O que é que a gente normalmente pensa que é o quê? Salvação. Não é o céu, alguém vai lá me tira do perreiro, faz tudo por mim, não é? Leva meus pecados, não tem gente assim? O Espírito Emmanuel, no livro o Consolador esclarece: salvação no sentido de autoiluminação. Salvação é autoiluminação. Quando Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo, ou seja, aquele que perseverar até o fim nos seus desafios, ele se autoiluminará. Quantas vezes no nosso dia a dia acontece uma situação que você está meio rebelde, depois você tem que era isso, aí você. Por isso o consolo, por isso que eu disse. Então, qual é
a grande virtude da doutrina espírita? Nos auxiliar na iluminação interior. Se eu souber que existe vida após a morte, ou seja, vida após a vida, porque na verdade a vida material para a vida material, para a vida espiritual. Se eu sei que há uma continuidade, se eu sei que eu posso ter várias oportunidades de me corrigir e me acertar, se eu não aproveito isso, eu vou estar atrapalhando, travando, atrasando a minha evolução. Ah, mas ele vai ficar por isso mesmo? Não. Ó, se a experiência, quem já leu o livro Espírita sabe, quando Jesus diz: vá e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. O que é que Jesus está dizendo? Cuida, palavras dele, para o conhecimento que não sejam trevas. Cuidado, você que já sabe que é errado, não faz o que é errado, porque você não vai ter a mesma análise espiritual de alguém que não sabe. Ó, se a visão humana, o Código Penal, quem é da área jurídica sabe, o Código Penal, do artigo 59, o que é que ele fala? Da fixação da pena do criminoso que cometeu um crime. Na fixação da pena, ele analisa as condições de aumento da pena e as condições de diminuição da pena, de acordo com o que a pessoa fez. Ele analisa as circunstâncias atenuantes e agravantes daquela situação. Por exemplo, uma pessoa que está dirigindo um carro em alta velocidade, ele está socorrendo alguém. Alguém pode morrer, não morrer, ele bota dentro do carro e vai levar para o hospital. Infelizmente, por um aperreio da atenção, atropela alguém. Aquela pessoa que ela atropelou, fica machucada e vai. Aí ele vai ter o mesmo julgamento que teria alguém que está brincando de pega, correndo, gritando? Não. Isso no Código Penal brasileiro. Imagine no Código Divino, que sabe a intenção. Olha, o nosso grande desafio é lembrar isso. Deus sabe a nossa intenção. Não adianta ser instagramável, sabe? Fingir que é isso, não adianta. Olha, para o espiritual não serve postura instagramável de aparência, é real, é dentro. Então, meus irmãos, só para a gente ter conhecimento, atualização, só uma revisão, lembrei você, somos espíritos imortais, somos seres de luz, está ali em cima, luz, usando o corpo espiritual, que é o perispírito, e o corpo material, de vez em quando, viu? Para expressar e vivenciar, para aprender a amar. E eu vou incluir aqui no próximo da próxima vez, e saber amar. Porque às vezes a gente aprende com o meu amor, mas não pratica. Como é que vai saber tudo aqui? Então, a oportunidade nossa é de lembrar sempre disso. Somos seres de luz. Somos espíritos imortais. Eu queria falar aqui. Pronto, a doutrina espírita vai trazer isso. Vai mostrar que além da matéria, existe o princípio inteligente, que o seu desenvolvimento, desde o reino mineral, vegetal, animal, até o reino humano, ele, ao tomar conhecimento do seu conhecimento, consciência do seu conhecimento como ser, se perceber, autoconsciência, ele começa a assumir a responsabilidade dos seus atos. Ah, mas o gato estava ali e derrubou a água, eu vou punir o gato. Não, por quê? Eu não tenho consciência do ato dele. Mas o Alonso, empurra a água aqui. É assim? Uma coisa é bater na água sem querer, outra coisa é empurrar para derrubar. Então, eu passo a ser responsável dos atos. Eu acho que uma das frases mais importantes para a gente ver, pensar e lembrar sempre disso, que Jesus trouxe para nós: a cada um segundo as suas obras. Só a cada um segundo as suas obras. Uma frase que eu ouvi alguém dizer, não lembro quem foi, mas não foi minha, não tenho que ser honesto para dizer que não é minha. No mundo tem muita injustiça, mas não tem um injustiçado. Não parece paradoxal? Ó, no mundo tem muita injustiça, mas não tem um injustiçado. Se você analisar do ponto de vista da doutrina espírita, tem sentido. Injustiçado por quê? Por exemplo, eu sou velho, combino com o Adriano aqui que vou comprar o celular dele e tal, eu dou um golpe engano, você vê, dou um golpe no Adriano, ele nunca mais me foi embora. Está sendo injustiçado. Porque eu fui desonesto com ele. Ele está injustiçado. Naquele momento houve uma injustiça. Naquele momento houve uma injustiça com ele. Mas será ser
ele não precisava ter esse prejuízo material, porque em algum momento ele já causou esse prejuízo material a alguém. Olha, é uma história interessante que o Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante que todos nós admiramos, ele conta do amigo Chico Xavier. O amigo Chico Xavier que trabalhava na reunião com o Chico, um contador. Entraram no escritório dele, quebraram tudo. Aliás, levaram tudo e quebraram o que ficou. Levou o computador, levou o que podia levar. E quebraram o resto. Quando ele entrou dentro, ele ficou um susto. Ele começou a chorar, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E à noite tinha reunião mediúnica. Aí o Chico, aí vai chegar lá, chega à noite, conta o Chico, como deve ser, como a gente deve agir, o Chico agiu, quando alguém vem mandar um problema. Nada de dizer, não sei que não, nada. Olha, primeiro passo, acolhimento. O Chico abraçou ele, ouviu, deixou desabafar. Quando o Chico percebeu que já tinha desabafado, aí o Chico fez, que bom, né, meu irmão? O que? Que a gente já está em condições de devolver, né? Ele, como assim? Aí você pensa, não examine, né? Que bom que você já está em condições de devolver o que você já fez. Porque a justiça divina não tarda nem falha. Ela acontece no momento em que eu posso arcar com as minhas falhas. O amor divino é que nos redime. Se fosse olho por olho, dentro por dentro, ninguém aguentava não. Era pebufe, era pancada. Deus deixa que a gente esteja preparado, pronto, no momento propício, aí acontece. Leitura. Que pode até nem acontecer como deveria ser se eu mudar de postura. Tem um slide aqui que está lá na frente, mas eu vou adiantar agora. Jesus, na primeira carta de Pedro, diz: o amor cobre a multidão de pecados. Então, se eu agir errado, e percebi que agir errado, deixa eu mudar. Eu estou assim errado, deixa eu corrigir minha rota. Eu está com bem. Não tenho dúvida nenhuma. Segundo a doutrina do Espírito, segundo o Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus. O retorno do meu erro não será o mesmo. Será suavizado pelo bem que eu comecei a praticar, que eu exerci sua obra. Então, meus irmãos, a estrutura da doutrina espírita é essa. Eu estou só para relembrar, como já conhece. Livro dos Espíritos é o 100, 1857. Depois vem o segundo livro, o Livro dos Médiuns, 1861, que vem justamente tratar do mundo espírita, vem experimentar, investigar, perceber se realmente é ou não é algo. Tanto é que Kardec mandou mensagens, perguntas para médiuns do mundo todo, viu? Não é só ali em Paris, mas para o mundo todo. Quando voltaram, ele conseguiu controle universal, só aceitava uma verdade, quando todo lugar que ele mandou vinha a mesma coisa, no sentido de a ideia. Depois foi lançado o Evangelho do Espiritismo, tratando das leis morais da nossa conduta, em 1864. Depois veio o Céu e o Inferno para mostrar como eu vivo agora, como é que eu vou viver lá. Tanto é que ele faz a evocação, viu? Dos espíritos felizes, dos espíritos infelizes, do espírito suicida, para conversar. Ou seja, a minha atitude agora vai demonstrar como é que eu vou viver lá. Então, ainda está em tempo de mudar. Antes de desencarnar, eu posso mudar. Não, mas eu já errei. Não importa. Não importa. Se você errou muito ou pouco, não importa. Se eu errei muito ou pouco, não importa. O importante é dizer, agora eu quero acertar. Aí eu posso me enquadrar no discípulo de Jesus. Seguidor, e a partir daí, discípulo de Jesus. Seguidor é aquele que acha bonitinho, acompanha, que nem aquele seguidor de Instagram. Discípulo é aquele que se esforça para colocar em prática o que o mestre diz que é para fazer. Esse é o discípulo. Bom, e depois veio a gente dizer que é o grande resumão, que trata das causas primárias, que é Deus, espírito de matéria, e faz uma análise toda. Durante praticamente 12 anos, Kardec lançou a revista Espírita, onde eles publicavam as pessoas, os artigos publicavam. Lançou também Sociedade Espírita de Estudo, que eles se reuniam, discutiam com a fase mediúnica. Então, na prática, na teoria, Kardec aprofundou a doutrina lançada em 1857. 11 anos depois, em 1868, Kardec, a doutrina espírita, primeiro já estava no mundo, Já estava no mundo. E segundo, Kardec aprofundou muito. Quem puder dar uma lida na doutrina espírita, aprofundar é muito bom. Então, principalmente a doutrina espírita.
Pô, do rápido todo mundo já sabe, não é? É só a revisão, tá bom? Para a gente ter muito mais a reflexão moral do que qualquer outra coisa. Eu tenho 7 minutos, é isso? Valeu, vamos acompanhar. Os princípios fundamentais, os fundamentos da doutrina espírita. O lógico, básico, inicial, tem que ser o quê? Deus. Tanto é que é a primeira pergunta, né? Que é Deus. Primeira coisa é Deus. Em volta de Deus, ó, se você pegar um palestrante espírita, que entra na casa espírita e não fala de Deus, de Jesus, de Kardec e de reforma íntima, a palestra dele é Deus. Pode pesquisar, tem um portal, não sei se já está aberto, é o chamado portal O Espírito, que ele faz uma análise das palestras e mostra. Você tem que, toda palestra espírita verdadeira tem que falar de Deus, de Jesus, da importância de Kardec, como seguidor de Jesus, e da modificação. Se eu chegar aqui e ficar só falando de outras teorias, é palestra, mas não é espírita aí. Então, são fundamentos. Sobre a vivência da alma, acho que talvez uma das coisas mais importantes que a doutrina espírita veio foi a confirmação da continuidade da vida. As comunicações, minha gente, no livro do médico, você fica. Tem coisas que você nem acredita, detalhes que é bom quem puder dar uma lida ali, tem casos que Kardec narra, você fica impressionante. Inclusive coisas que aconteceram que hoje tem internet. Ah, não, estou localizado. Não, tinha internet, localizado. O outro estava no outro continente. Coisa que aconteceu nos Estados Unidos, narra. Como é que pode saber? Não é? Kardec fala sobre isso. Reencarnação, uma volta, né? Sim, a comunicação dos espíritos é fundamental, porque a partir do momento que eu sobrevivo, eu estou em algum lugar. Esse lugar que a gente podia erraticidade é o mundo espiritual. No mundo espiritual, você ficava sem contato, não tem contato com os espíritos encarnados. Né? Então, essa comunicação, que é algo que não, Jesus foi, Moisés proibiu, disse que os comunicaram. A gente não deve ficar chateado, deve ficar assim, digamos assim, com compaixão, que a pessoa ainda está nesse nível espiritual de entender que a comunicação espírita, a comunicação de espírito não é espírita, não, é espiritual. A doutrina espírita que organizou esse conhecimento. O fenômeno espírita já existia da doutrina. Kardec foi o organizador. E que organizador? Quando você fica lendo, você cara, como é que ele conseguiu tudo isso? E lutando para sobreviver, viu? Às vezes sabe, Kardec passou uns aperreios. Tanto é que chegou com o Espírito e disse: você se preocupa com assim, como é que chama dela? Eu disse: não se preocupasse com o jeito de amar. Passou pelos aperreios. Reencarnação, pluralidade da existência, um fortíssimo que é a ligação-reação, é colher o que planta, pluralidade dos habitados, outro fortíssimo, a gente analisar assim, livre-arbítrio e determinismo divino. O determinismo divino é do bem. O que é que eu tenho que fazer? O bem. Ah, mas fulano está fazendo mal. O que ele tem que fazer sou eu. Eu posso dar o exemplo do bem. Se eu der o exemplo do mal, o errado sou eu. O livre-arbítrio é o bem e o mal. O determinismo divino é só o bem. É o amor, é a paz, é o acolhimento, é a fraternidade, é a solidariedade, é a inclusão. Por exemplo, o ser humano que discrimina qualquer pessoa de qualquer coisa, de qualquer critério, sexo, raça, gênero, orientação, não importa. Quem discrimina ainda não é cristão, ainda não é espírito. O verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão não discrimina ninguém em nada, porque sabe que é o espírito imortal na sua experiência. E isso está incluído aqui, viu? Ó, na evolução para o amor. Quanto mais eu amo, mais eu acolho, mais eu aceito, mais eu me comunico com todos e todas as pessoas. Todos os espíritos mortais. Estou muito rápido, gente. Estou fazendo para poder usar o horário, viu? Para não falhar. Então, as perguntas: qual é o objetivo da minha vida? Todo mundo já sabe. Posso parar a palestra aqui. Esse é o objetivo da minha vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Pronto. Se eu decorei isso, se eu me esforço para botar em prática, tá bom? Se o que eu sei, o meu conhecimento, eu utilizo com humildade e utilizo para o bem, estou cumprindo a minha meta, que é o amor e a sabedoria. Então, só aqui eu já podia parar, mas na prática, como é que isso funciona? Como é que eu coloco em prática esse objetivo da vida? Como é que eu coloco em prática? O amor a Deus e o amor ao próximo. Kardec nos orienta que é colocar o que? O amor em movimento. E Kardec conversa com os espíritos e pergunta: como é que Jesus entendia caridade?
A gente fala caridade, caridade, sobre caridade material, não, vai além. É material também, vai além. É aquele que a gente já conhece, que é a benevolência para com todos, indulgência com as obras alheias e perdão das ofensas. Benevolência é boa vontade. Boa vontade com todo mundo, bondade com todo mundo, inclusive com quem não gosta muito da gente, ou que já joga no colo da gente. Ah, mas como é que eu vou fazer o bem porque fez o mal para mim? Lembra de Jesus? Ofereça outra face. Já foi assim, bateu aqui, mata aqui. Se porta de forma diferente. Se o outro te fez o mal, faça o bem para ele. Porque o mal ele vai colher. Você vai colher o bem, não o mal. É lei. Emmanuel diz que qualquer migalha de amor registrada na lei favor de quem? Migalha. Então um sorrisinho de canto de boca já ajuda. Então, meus irmãos, essa é a proposta de Jesus para nós. Proposta final, porque sofremos ainda, porque já sofremos, básico, porque ainda contrariamos as leis divinas, com atitudes contrárias à lei do amor. Quando eu desrespeito alguém, eu não estou contrariando a lei. Aí vai ficar com isso mesmo? Não, fulano está fazendo isso, ninguém faz. Não se iluda não. Ó, só se dá bem quem faz o bem. Não é quem junta bens. Pode até que ele junta bens e está fazendo o bem com a junção que faz. Mas se não, não se iluda. Se fez a atitude contrária à lei do amor, pode esperar. Se não mudar de comportamento, pode falar que ela é. Não tem certo. Mas, porque eu vou descer esse cartaz, o cara ali certamente não pesquisou antes, né? Onde ele estava furando, furou ali onde vivia. E agora? Acabou o mundo? Não, vai lá, desliga a água, se fala onde é que é e tal, corrige. Então, ou seja, o erro na nossa encarnação é comum. Eu, inclusive, tive isso com meus filhos, sabe? Quando eu deitei, errei, fui negar. Ó, você perdeu o papai. Aquela hora do papai foi nervoso, falou tão baixo, foi tanta paciência com você. Papai também erra, não só precisa de errar, não. Por que isso? Para habituar desde cedo que o erro faz parte do processo de aprendizagem. Não é para a gente errar, não, mas faz parte. Mas eu preciso aprender com o erro para não errar de novo. Essa é a proposta de Jesus para nós. Por isso que ele disse que o amor cobre a mudança de pecados. A partir do momento que o amor é o acerto, a dor é o erro. Precisa amar para não precisar sofrer para aprender. Então, a outra pergunta: é possível ser feliz na terra? O que vocês acham? Não? Hein? É possível? Se torcer pelo Flamengo, tem mais chance. Bom, se torcer pelo Flamengo, se torcer pelo Flamengo e pelo CRB, é feliz do Flamengo. Brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte, é bom você pedir. Nós sabemos que o Chico Xavier traz essa mensagem que eu achei muito interessante. A mensagem de do Chico, uma de baixo da carreira da doutrina. Chico Xavier, junto com o André Luiz, diz: felicidade é o fruto que se colhe, a felicidade se semeia. Como é que eu sou feliz? Distribuindo felicidade, construindo no convívio, onde eu estiver, na família, no trabalho, onde eu estiver. Quando eu trato alguém bem, eu estou construindo felicidade. Quando eu trato mal, infelicidade. Aí Kardec traz para nós, junto com os espíritos, uma visão da felicidade do ponto de vista atual, nosso. Quando ele pergunta a felicidade terrestre relativa ao de cada um, na firma. O que para um é felicidade, para outro é desgraça. Aí ele diz: uma soma de felicidade que é comum a todos, todo mundo pode acontecer. Sim. Do ponto de vista material, como é que eu materialmente sou feliz? Postos necessários. Se eu tiver a postos necessários para ter uma vida digna de respeito, postos necessários, eu tenho o dever de agradecer a Deus e eu sou feliz. Ah, eu queria ter 2 pares de sapato, 4 pares de sapato. Eu só. Necessário. O que é necessário para você? O que é necessário para viver de forma digna? Repito isso: se você tem esse necessário, você é feliz materialmente. Do ponto de vista moral, consciência tranquila e fé no futuro. Consciência tranquila não é daquela pessoa que não erra, não. É daquele que busca acertar. E que quando erra, procura corrigir, procura reparar. Essa é a proposta da doutrina da gente. Bom, concluindo,
resumo para a gente, como ele mesmo, até o quê? É uma escola, estamos aqui para aprender. Quem é o mestre? Jesus, ele é o professor. O Evangelho é o quê? O livro da vida. Não só o Evangelho sobre o Espírito Divino, que é o manual de interpretação, não. É o Evangelho como roteiro da vida. E o amor é a lição para a verdadeira vida. Se não lembrar de nada, lembrar disso aqui, já está muito mais. Ó, terra de escola, Jesus é o mestre, o Evangelho é o livro da vida, e a lição maior para essa verdadeira vida é o amor. Essa é a proposta que eu passei até no horário, concluindo aqui. Se der, a gente toca essa música aí do Chico Xavier, tá bom? Depois canta, né? Pode cantar depois ou agora? Vocês que dizem, se puder, pode cantar? Pronto. Ó, essa é a música dele, por favor, Helena tá ali, cantem comigo, tá bom? Nem que seja o refrão. Chico Xavier, exemplo da música. Tentei ser o mais rápido possível, viu? Só não pôs até o horário. Chico Xavier, você também é um consolador, porque sempre é Jesus, o divino, mestre do amor, você lá me luz, muitas lágrimas você enxugou. Provou que a morte não existe e o destino de todos é o amor. Chico Xavier, agradeço pelo exemplo de amor. Deus te abençoe, sempre onde for, você é amor, merece amor. Com sua fé na palavra, em Deus, Jesus e Maria, criam a palavra do fogo, a qualquer hora da noite e dia, seu portal dos bens e valores materiais. Mostrou para todos nós o valor dos bens espirituais. Chico Xavier, agradeço pelo exemplo de amor. Deus te abençoe, sempre feliz aonde for, você é amor, merece amor. Agora para o aniversário é todo mundo, bora. Chico Xavier, exemplo E amor e fé. Para ele ouvir, bora. Chico Xavier, exemplo de amor e fé. Só mais uma vez, bora. Chico Xavier, exemplo de amor e fé. Feliz aniversário, Chico. Valeu. Obrigado. Aniversariante do dia. É. Todos nós aqui estamos agradecendo pela bela explanação. Nós sabemos que a doutrina, ela não impõe, ela expõe, ela tira o véu da nossa ignorância. E cada dia mais, neste Jesus, possamos agradecer por tudo isso que nós já temos conhecimento, mas muito mais tentarmos colocarmos em prática. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça neste ambiente, em cada um de nós, encarnados e desencarnados. Não permita, Mestre Jesus,
que possamos que continuemos com a nossa ignorância, mas com o esclarecimento desta bendita doutrina, cada vez mais façamos uma reflexão diante dos teus ensinamentos, dos ensinamentos do Mestre Jesus. Não permita, Mestre Jesus, que a usura, que o egoísmo, que o orgulho tomem conta de nós, porque todos precisamos semear paz com os nossos semelhantes. Que o Senhor nos ilumine com a luz da beneficência, fazendo com que todos possam ser as melhores pessoas. E que os Espíritos de luz nos tragam a paz, o equilíbrio, a sabedoria, a esperança, a coragem e fé, para seguirmos, Mestre Jesus, diante dos teus ensinamentos, no propósito de cada dia mais nos melhorarmos. Que a luz de Jesus, através dos seus mensageiros, o manto sagrado da nossa amada Mãe Maria Santíssima, a assistência da equipe espiritual do nosso querido irmão Isaac, derrame sobre aquelas águas, fluidos salutares e benéficos, para que possamos ter o merecimento de ser sanado dos nossos males físicos e espirituais. Fica conosco, Jesus, cada vez mais, a nos proteger, que os nossos anjos de guarda continuem nos amparando, nos iluminando e nos protegendo hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Assim seja. E em nome de Deus, Todo-Poderoso, nós encerramos a nossa primeira parte, partição da glória.